E aí que eu vou começar a colocar agora os slides com a explicação do estudo de casos, tá? Peraí, apresentar a tela inteira. É esse, na verdade. Primeiro vai ficar um monte de Ângela aí, de espelhado de vocês também. E aí, pronto. Agora vocês estão vendo, né? Eu vou pedir para alguém soltar o microfone só porque... Ai. Tá dando para ver agora a apresentação, terceiro ciclo de avaliação, estudo de caso? É isso que está aparecendo para vocês? Deixa eu ver se alguém... Não. Pessoal, eu preciso que alguém confirme comigo se é isso que está aparecendo. Peraí. Tá aparecendo o terceiro ciclo de avaliação e estudo de caso, professora, tá Ótimo. certo? Então é isso mesmo que eu quero. Tá, obrigada, viu? Imagina. É porque para mim não aparece. Não Não, tá aparece. aparecendo sim, tá Tá sim. ótimo. Tá ótimo. Então tá bom, é isso que eu preciso. Então, brigadão, Carol. De Pessoal, então é nada. o terceiro ciclo de avaliação, o estudo de caso, tá? Então, é uma apresentação desse estudo de caso agora para vocês. Bom, primeira coisa, né? Precisa ter uma capa, né? Com o título. Vocês podem, dentro desse estudo de caso, intitular ou colocar só estudo de caso, tá? O nome dos alunos e RA. Por quê? Assim como as outras avaliações, essa também pode ser feita individualmente, em dupla ou trio, tá bom? Então, vocês podem fazer, colocar nessa capa, o nome e o RA dos alunos, se for individual, em dupla ou trio. A data de entrega, ó, acertei, é dia 21/7, tá? Dia 21 cai na próxima, da outra terça-feira, né? É isso? Eu tô tentando procurar aqui. Dia 21, sem ser na terça-feira que vem, na última terça-feira, né? Da semana que vem é 14. Então, vocês vão ter que me mandar por e-mail, tá? Tá lá também no guia desse mês de julho agora, né? angela.catuta@gmail.com. No título, como vocês fizeram, né, nas outras avaliações remotas das duas disciplinas, no título do e-mail, pode colocar terceiro ciclo de avaliação, avaliação remota, e aí coloca psicologia da aprendizagem. Por favor, para já me ajudar a organizar ali, porque pode ser que, se não tiver, eu me confunda, ainda mais que, né, vocês, do segundo ano, têm duas disciplinas comigo, então isso me ajuda. E lá no corpo do e-mail também colocar o nome dos alunos que fizeram essa avaliação remota, tá? Se for individual, só é a minha avaliação remota, em dupla, os dois nomes, os dois RAs, em trios, os três nomes, os três RAs. Fiquem tranquilos, essa avaliação que eu espero de vocês, né? É a apresentação de um texto corrido, não é para usar normas de ABNT, tá? Vocês não vão precisar se preocupar com isso. É para escrever dentro desse caso, a partir da teoria, vai ser a teoria do Freire, tá? As pedagogias do Freire, e as ideias que o caso apresenta, que vocês tiveram para solucionar este caso, pensando na teoria do Freire. Então, não precisa citar Moreira, não precisa citar o próprio Freire. Ângela, então não pode citar? Pode, se vocês quiserem, pode, mas não precisa. O meu objetivo é que vocês elaborem uma resolução do problema apresentado nesse estudo de caso, tá bom? Não é a parte teórica, não é uma avaliação teórica, a gente já fez avaliações teóricas, né? E aí também, como eu coloquei, estou disponível para sanar dúvidas só do Freire, que não foi possível a gente fazer essa avaliação voltada à parte teórica dele, né? Mas estou aqui para sanar também.
Então, essa a base que vai ter que ser o trabalho de vocês, tá? Agora eu vou apresentar o caso. Vamos lá. Então, Suzana é diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Luiz do Amaral Mouzinho, de Ribeirão Preto. Esta é uma tradicional escola da cidade que tem o ensino fundamental 1 e 2, ensino médio e supletivo. Então, é uma escola bem grande, né? Uma escola tradicional de muitos anos da cidade. A grande preocupação de Suzana é em relação às possíveis consequências educacionais dos alunos durante e pós a situação da pandemia do Covid-19. Então, a diretora, pensem numa escola tradicional, de muitos e muitos anos, essa escola existe, o caso é criado, tá, gente? Mas é dentro até do que a gente está vivendo agora. Mas essa escola Dom Luiz Amaral Mouzinho existe em Ribeirão, é uma escola bem tradicional e antiga de Ribeirão, e é dentro disso mesmo. Ela é do ensino fundamental 1 e 2, ensino médio e supletivo, tá? Então, ela tem várias faixas etárias de aprendizagem, né, de ensino dentro da própria escola. Em busca de sanar ao máximo as consequências dessa situação, a diretora procurou a psicóloga da escola, Camila, é o nome da psicóloga, e pediu a opinião desta em relação ao método de ensino-aprendizagem mais apropriado na busca de minimizar as consequências de problemas de aprendizagem dos alunos. Então, ela buscou orientação, conversa com a psicóloga sobre o método de ensino-aprendizagem. E aí, a gente está na disciplina, é uma avaliação da disciplina Psicologia da Aprendizagem. Então, lembra que eu falava, martelei, muitas vezes vocês perguntaram, é comum essa dúvida, ai, nossa, o que é psicologia escolar, o que é psicologia da aprendizagem, né? A psicologia da aprendizagem, ela é focada no método de ensino e aprendizagem. As teorias que são as estudadas, né, as teorias de psicologia de aprendizagem, elas são fundamentadas no método de ensino e aprendizagem, ou elas fundamentam o método de ensino e aprendizagem, tá bom? Camila perguntou em quais faixas etárias a diretora tinha maior preocupação, né? Então ela fala que ela está preocupada, e aí a Camila fala, mas dentro dessa conversa é a tentativa de mostrar o diálogo entre psicólogo e diretora, tá? Tinha maior preocupação. E esta respondeu se preocupar com todos, mas deu destaque para os, perdão, esse N aí, né? Vou arrumar depois. Para os primeiros anos do ensino fundamental, primeiro, segundo e terceiro ano, que estão no processo de alfabetização, né? O primeiro e o segundo, mais forte, mas espera-se que no terceiro seja concluído o processo de alfabetização. Então, a diretora, ela deixa claro de que ela está preocupada com algumas faixas etárias, principalmente, né? Com toda a escola, mas principalmente com algumas. Então, ela deu destaque para os primeiros anos, que é o processo de alfabetização, para o último ano do ensino médio, que está no período de importante mudança de vida, né, de escolha profissional. Nossa, determinação, não é isso que ela quis dizer, a diretora, mas que é um período de mudança. Então, eu preciso, né, escolher, eu preciso pensar, eu posso mudar essa escolha para frente, não é? A diretora não está fechando que tem que escolher, mas ela está fechando um ciclo, né? O aluno, no terceiro ano do ensino médio, está fechando um ciclo de educação básica, né? E aí, dentro disso, esse fechamento da educação básica, ele foi concluído com satisfação, né? Foi concluído com louvor, foi bem concluído, né? Dentro dessa situação da pandemia, ela também destaca que muito provavelmente não a maioria, né? Todos nós sabemos disso, né? Muitos estudiosos dentro da área da educação têm destacado isso, né? Então, o quanto que é importante pensar que o terceiro ano do ensino
ensino médio também está numa fase de fechamento de ciclo e em situação tão diferente, né, tão atípica, que é essa da situação da pandemia, mundialmente falando, né? Camila escutou a diretora e concordou com essa, mas também destacou a preocupação com estudantes do nível supletivo, além de afirmar que todos os estudantes sofrerão consequências nos processos de aprendizagem. Então, ali, né, a psicóloga não está contradizendo a diretora, né, ela só está destacando que ela também tem outras preocupações com os estudantes do supletivo também, né, os supletivos são estudantes, eu imagino que vocês conheçam, mas eu vou dar uma definição simples, né? Supletivos são adultos que retomam o estudo, né? E que vai fazer mais de de um ano dentro de um período de um ano, né? Então, por exemplo, uma pessoa de 20 anos, de 30 anos, vai fazer o primeiro e o segundo ano do ensino médio, né? Uma pessoa, exemplo, né? Uma pessoa de 40 anos vai fazer o segundo e o terceiro ano do ensino médio, uma pessoa de 60 anos vai fazer o sétimo, o oitavo e o nono ano do ensino fundamental, vai fechar o ciclo do ensino fundamental. Então, é isso que é supletivo, tá? Só para vocês saberem. Então, ela se preocupa com isso também, né? E só que também, né, ela destaca, não o contrário, a diretora também falou que sabe que todos estão sofrendo, mas ela se preocupa com esses de uma forma diferenciada, né, da alfabetização e do fechamento do ciclo da educação básica, terceiro ano do ensino médio, mas ela fala, todos sofrerão consequências no processo de aprendizagem, né, então, todos, se pensar um aluno de sétimo ano, vou dar um exemplo para vocês, ele começa a estudar para além das formas geométricas, cálculos de área de uma forma geométrica, que, oi, vocês lembram bem disso? São temas muito difíceis também, né? Então, olha, não é a alfabetização, como a diretora coloca, não é o fechamento da educação básica do terceiro ano do ensino médio, como a diretora coloca, não é o nível do supletivo que a própria Camila, a psicóloga, coloca, mas todos vão sofrer consequências, né? São temas diferentes, como que a história, um aluno do quarto ano, do quinto ano, vai aprender história sobre a história do Brasil, ou a história do mundo, da mesma perspectiva do que pessoas que há 2 anos atrás, ou até o ano passado, tinham aulas presenciais, nas quais podiam fazer questionamentos, perguntas. Então, em todas as áreas, né, lógicas, na área de humanas, na área de história, de geografia, de ciências naturais, ciências biológicas, todas as áreas vão sofrer consequências. Então, o processo de aprendizagem de todos da educação vai ter consequências dessa situação da pandemia, né? Então, é o esperado. Então, a gente precisa olhar para isso e enfrentar. O que, que nós vamos fazer com isso? Como que nós vamos planejar para tentar diminuir ao máximo essas consequências negativas, né, dentro desse processo de aprendizagem nessa situação da pandemia, e como que a gente vai tentar recuperar isso no próximo ano. É esse o tema desse estudo de caso, tá? Diante do exposto, Camila sugeriu que a escola utilizasse mais da fundamentação filosófica de Paulo Freire na busca de adaptação da metodologia de ensino nesta crise de pandemia e no pós-crise. Então, o quanto que ela está levantando que a fundamentação do Paulo Freire, filosófica, humanista, né, e a fundamentação teórica, de teoria de pedagogia, das pedagogias do Paulo Freire, ela pode ser pensada como uma forma de adaptar a metodologia que a escola usa, tanto nesse processo de crise da pandemia, quanto no pós-crise da pandemia, tá? Então, a Suzana concordou com Camila,
mas pediu o auxílio desta na adequação da metodologia da escola, utilizando mais da fundamentação da pedagogia dialética problematizadora de Freire. Ó, já dei a dica para vocês, tá? Então, não é para usar a educação bancária, tá? É para usar a pedagogia dialética, problematizadora. Como que a Suzana pede que Camila traga essa fundamentação teórica para adaptar a metodologia da escola, que vai ser utilizada, tentando suprir ao máximo essas consequências que vão ter no processo de ensino-aprendizagem nessa situação tão atípica da pandemia, tá? A diretora ainda destacou sua dificuldade em conseguir estruturar uma metodologia centrada no aluno, principalmente na situação de crise atual. Então, é uma das colocações, né, do Freire, é o quanto que a educação precisa ser centrada no aluno, né? A teoria do Freire, uma das bases, ele coloca no final, são duas bases, uma das bases é de que a metodologia seja centrada no aluno, né? Então, que ele tenha uma participação ativa direta nesse processo de aprendizagem. Então, essa é uma deixa para discutir que provavelmente a diretora Suzana não entendeu, não entende muito, e ela pede até a ajuda da Camila para isso, da teoria das pedagogias do Freire, né? Porque o que ele coloca é que a metodologia centrada no aluno é de que seja levantado, né, o que a gente estava falando agora mesmo, os temas de interesse do aluno, para que a partir desses temas de interesse sejam feitas as perguntas, as situações, problemas que vão contribuir com a busca dele e a participação dele nesse processo de aprendizagem, né? Então, é essa a questão. Ângela, mas muitas vezes, né, uma das coisas também que ela coloca da alfabetização, os primeiros anos, mas como que a psicóloga pode contribuir, isso é uma deixa para vocês também, uma dica para vocês também, como que a psicóloga pode contribuir com a questão de fonética, que é uma das coisas que ele aponta também dentro dessa pedagogia dialética, problematizadora, né? O quanto que é importante que o professor, o educador, ele identifique qual que é o domínio fonético daquele educando nesse processo de alfabetização, né? E é uma das salas, algumas das salas estão nesse processo. O quanto que ela dá destaque, né? Para as salas nesse processo, e quais são as dificuldades dentro desse processo de alfabetização que ele encontra de fonética, de identificação fonética. Se a criança apresenta dificuldade, então tem que colocar uma problematização diferente. Se a criança não aprende dificuldade na identificação de fonemas ou até de letras, então vai colocar uma situação problematizadora diferente. É isso que eu quero que vocês discutam. Ângela, vou precisar discutir tudo? Se ele tem problema fonético, se ele não tem... Não. Vocês vão precisar discutir a importância que o Freire coloca nisso, né? O quanto que a possibilidade de identificação, de reconhecimento, de domínio fonético é importante para levantar qual vai ser a problematização que vai ser colocada para o aluno para ele se envolver nesse processo. Tá? Eu acho que está tendo pergunta. Para mim, agora eu estou ouvindo barulhinho. Para mim, agora não aparece. Depois que acabar a apresentação, acho que tem um slide ou dois só mais, tá? Eu vou abrir o chat e vou tirar todas as dúvidas, tá bom? E aí, é isso daí, o que eu falei que é para colocar, essa é a última mesmo, para colocar um texto corrido, tá? Esse texto corrido desse estudo de caso, discutindo, né, o caso e as pedagogias do Freire, no caso, né, a pedagogia dialética, vocês vão ter dois objetivos. O objetivo geral, que é apresentar uma proposta metodológica pautada em Freire, que saneie ao máximo
não dá para sanear tudo, né? A situação crítica de ensino e aprendizagem nesta situação de pandemia, assim como no pós-pandemia. Então, discutir isso ao longo da apresentação da resolução de vocês para esse estudo de caso, tá? E o objetivo específico, aí eu quero que vocês discutam como que a teoria do Freire pode contribuir para os focos que a diretora na verdade, as duas, né? Porque essa última parte é da psicóloga. As 3 ênfases que a diretora e a psicóloga deram. Vou ajeitar isso depois, tá? Na hora de postar. Os primeiros anos do ensino fundamental, primeiro, segundo e terceiro. Os últimos anos do ensino médio, o último ano, perdão, do ensino médio, terceiro e o supletivo. Então, façam uma discussãozinha sobre esses 3 casos também, tá bom? Essas 3 ênfases também, tá? Pessoal, agora eu vou parar de compartilhar, vou abrir as perguntas. Eu paro de compartilhar e aí eu tenho que olhar também, né? Ah, tá. Resenha do filme, obrigado. Sim. Ah, tá. Já era só de colocar se tá aparecendo, né? Que não aparecia o chat, aí vocês viram. Pessoal, então agora aberto para dúvidas. Vocês têm dúvidas de como fazer esse trabalho? Quais são as dúvidas? Podem abrir microfone, podem escrever no chat. Eu tô com os 2 abertos aqui para mim, tá? Ângela, você falou que é para fazer um texto corrido, no caso. Precisa ter alguma estrutura, introdução, algo assim, uma conclusão, algum objetivo? Você quer algo específico no trabalho? Os 2 objetivos, né? Então, precisa ter os 2 objetivos, mas o que eu quero que o trabalho, Raira, seja mais simples. Então, vocês não precisam apresentar o caso, tá? Vocês vão colocar, vou dar um exemplo, então, porque aí ficou muito solto, talvez, né? Essa de não precisa ter o passo a passo, né? Não precisa ter a introdução. O que vocês vão colocar? Camila elaborou a seguinte proposta para resolver, para tentar sanar ao máximo os problemas dentro do processo de ensino e aprendizagem da educação da escola Dom Luiz do Amaral Mouzinho. Diante do exposto da diretora, então é um texto corrido nesse sentido, sabe? Não tem o separadinho. Então, diante do exposto da professora, de uma preocupação sobre uma metodologia, a própria Camila já destacou que seria interessante usar a base filosófica e teórica de Freire, né? Diante disso, o que será trabalhado para sanar as questões sobre os problemas sobre o processo de ensino-aprendizagem na situação da pandemia. A Camila, eu vou dar uma, mas não vai valer colocar depois, tá? A Camila sugeriu, uma das primeiras sugestões de Camila é que a escola possa ter alguns encontros aí vocês escolhem, pela plataforma Google Meet, pela plataforma Zoom, com os pais, dando orientação aos pais, porque as crianças no processo de alfabetização estão tendo dificuldade, como toda criança, e os pais não são educadores. Então, os pais precisam de uma orientação de como conduzir os seus filhos ao longo desse processo de alfabetização, de identificação de letras, de identificação de sílabas, e a partir disso, formação de palavras, das formações de palavras, formação de frases. Então, a Camila destaca, no primeiro momento, o quão seria interessante que a escola fizesse semanalmente, para cada ano letivo, encontros ou abertura de encontros de orientação dos pais, tá? Então, assim, não é que vocês não vão colocar de orientação dos pais, que seria uma sugestão, porque é uma coisa importantíssima dentro dessa situação,
né? Então, vocês podem colocar o tema orientação de pais, mas como vocês vão criar a possibilidade de que isso aconteça, aí que parta de vocês, que vocês vão colocar. Então, o que eu quero dizer, Raira, para todo mundo, tá? Não tem um modelo, e aí a Júlia acabou de perguntar também, tem sumário, bibliografia? Não, tá? Podem viajar na escrita de como Camila poderia contribuir com a escola para tentar sanar ao máximo essa situação de crise no processo de ensino e aprendizagem dentro da situação da pandemia do Covid-19, tá? A Júlia perguntou também se precisa de capa. Júlia, eu coloquei capa é a única coisa que precisa, tá? Para identificar o título, para eu já, quando eu baixo o arquivo que vocês me mandam, eu já olho o título, qual que é a disciplina e o nome dos alunos que fizeram aquele trabalho, sendo individual, dupla ou trio, tá? Raira, sanou a sua dúvida? Você gostaria de explicar melhor mais alguma coisa? Não, entendi sim. Eu queria saber agora em relação à página. Tem uma quantidade, uma média para você passar para gente? Não, eu acho, então, vou dar minha opinião, tá? Eu acho que para escrever bem escrito, uma coisa que valha, né, uma nota 10 para atingir os objetivos, o objetivo geral e o objetivo individual. Então, o geral é de que a escola desenvolva uma metodologia para o processo de ensino e aprendizagem nessa situação e no pós-pandemia, e os objetivos específicos, né, da alfabetização, do ensino médio, do supletivo, para mim, para ter pelo menos atingir esses dois objetivos, precisa de ter pelo menos 4 páginas. Menos que isso, eu duvido que vocês consigam atingir o 10, o máximo do que pode se discutir sobre isso. Pode ser que fique uma discussão muito... Um parágrafo para cada uma dessas coisas, eu acho muito pouco, né? Tudo isso que eu estava falando aqui sobre uma parte dessa ideia de alfabetização das crianças, né, de como que ela pode criar alguma dinâmica ou alguma proposta de intervenção pautada até no Freire também, que contribua com a orientação dos pais, né, que contribua com o processo de alfabetização, perdão, pela orientação dos pais. Para escrever como isso vai ser, eu acho que um parágrafo é muito pouco. Isso seria pelo menos meia página, isso, né? Fora outros temas dentro desses 3 primeiros anos do ensino fundamental. Então, eu acho que, Ângela, 3 páginas e meia pode? Pode. Mais de 3 páginas, tá bom? Ô, Ângela, boa noite, desculpa. Imagina. Eu não consegui prestar muita atenção na explicação em si do trabalho, porque eu estou focando em 2 coisas ao mesmo tempo para não ficar muito tarde na aula. Eu preciso destacar os pontos, as dificuldades nesses anos e colocando a solução, ou não precisa? Não, Tamires, você, dentro de qual que é o objetivo da alfabetização, né? É que a criança possa, né, que ela aprenda a ler e escrever com qualidade, né? De interpretar o que está escrito ali. Então, o que ela precisa é fazer isso. Se a criança não consegue, se a criança, dentro de uma situação tão crítica, né, tão atípica como essa do Covid, da pandemia, do Covid-19, desse isolamento, o quanto que a criança está perdendo processos, está perdendo situações de exposição de uma aula expositiva do professor que contribua com a compreensão dela sobre o processo de leitura e escrita, né? Ela tem as ideias dela, o que Freire coloca, ela tem, é importante, ela tem a cultura dela, ela tem a ideia dela sobre aquelas letras, aquelas palavras, a junção disso, mas ela sozinha ali não consegue fazer isso,
né? O que ela precisa? Como que vocês vão discutir? Como que ela precisa disso? Não precisa apresentar definição específica de fases de alfabetização, por exemplo, tá, Tamires? Não precisa. Precisa colocar como que essa educação, essa pedagogia dialética problematizadora pode ser feita dentro dessa situação da pandemia. Um exemplo que eu dei de orientação dos pais, dentro dessa orientação dos pais, como orientar eles a fazer uma problematização, a levantar, a entender o que o próprio filho entende daquele processo de escrita e leitura, né? E como que, a partir disso, pode criar outras ferramentas para contribuir com a criança dentro dessa possibilidade de tentativa, de criação da leitura e da escrita, tá? Tá bom, obrigada. Imagina. E aí, pessoal? As dúvidas? Não? Eu vi que quem que foi que entrou agora? Aqui no chat não tem, não me aparece todo mundo. Deixa eu ver aqui, vai. Aqui aparece, Ângela. Teve uma que entrou. A Elisângela. Mas a questão da problematização mesmo. Peraí, deixa eu ver aqui. É mais a questão da problematização mesmo, então, que tem que colocar, dentro dessa educação, dessa pedagogia dialética, né? A problematização é o objetivo final dela. Ao longo dela, o que é levantar o tema de interesse, né? O que é, como que se faz esse levantamento, né? Dos temas que são de interesse, relevantes para eles, né? Temas geradores, perdão, me fugiu agora, veio a palavra, o termo do Freire, o conceito do Freire, né? Quais são os temas geradores de interesse do aluno, que aí a educação, o processo de alfabetização deve ser estudado a partir disso. Então, eu dei um exemplo da problematização, tá? Dos temas geradores. Qual que é o tema? Agora estou na dúvida se eu coloquei na aula de vocês. Na Pedago eles também estão com essa do Freire. Bom, eu vou falar para vocês, então, uma coisa que eu falei, não sei se foi na aula de vocês ou na outra. Por exemplo, a criança na alfabetização. A criança, ela vai usar uma coisa que o Freire critica bastante, né? O vovô vai usar a letra V, vai trabalhar o vovô gosta de uva. Que sentido que isso tem para a criança? Né? O quanto que isso dispara o interesse na criança, o quanto que isso é um tema gerador de interesse da criança para tentar entender e reproduzir e compreender e construir ela mesma a reprodução gráfica através da escrita, do que é o que ela quer dizer, né? Não. Isso não vai disparar nela esse interesse. Agora, se você, por exemplo, falar de jogos, crianças gostam de jogos, de brincadeiras, crianças gostam de brincadeiras, gostam. Então, esse é um possível tema gerador de interesse do aluno no processo de alfabetização? Sim. Então, eu vou trabalhar a letra U. O que eu vou trabalhar de jogo da letra U? Poxa vida, e agora me vem. Que jogo da letra U? Uno, olha que facinho. E ainda, olha que dica, não vale usar essa, vai, gente. Uno é uma palavra super curta e simples, com 3 letras só, né? 2 sílabas, no, né? A separação. E aí, dentro disso, que se espera que vocês discutam o quanto, né? E apresentem o que vocês entenderam, do quanto que esses temas geradores ou palavras geradoras, né, que também usa isso na alfabetização, são o que o educador deve buscar para disparar o interesse e a participação, a ação,
É outro ponto importantíssimo que o Freire coloca, né? A participação, a ação do sujeito no processo de ensino e aprendizagem. O sujeito ele só vai se sentir ativo dentro do processo de aprendizagem se esse tema gerador for em favor à cultura, à ideia, ao interesse dele, né? E não do professor. É uma grande crítica que o Freire faz também. Então, por isso que eu falo, uma página, 2 páginas, não vale 10, tá? Pelo menos 3 páginas e meia, tá bom? Esclareceu, Júlia, o seu? A Elisângela deu boa noite também. Boa noite, Elisângela. Você perdeu uma partezinha? Ai, que bom, Ju. Você perdeu uma partezinha, mas eu tô gravando, tá? E depois eu vou editar, e aí semana que vem eu coloco para vocês, para terem todas as explicações também, tá bom? O PowerPoint do estudo de caso eu já vou colocar, não vou prometer hoje, tá? Mas amanhã de manhã eu já coloco esse PowerPoint, tá bom? Para vocês. Tudo certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Obrigada, Júlia. Pelo menos a Júlia me responde. Pessoal, então acho que é isso. Tudo certo? Ninguém tem mais dúvida. Obrigada por terem vindo participar hoje, tá? Eu sei que não tá fácil para todo mundo. Muita gente também deixa. A própria Carol comentou quando ela entrou, né? Que ela deixa para o horário da noite. Tem gente, muitos de vocês devem estar ou trabalhando ou com outras questões que durante o dia não podem estudar ou assistir a videoaula, mas entraram hoje para essa explicação e essa exposição do estudo de caso. Muito obrigada por terem participado também, tá? Que bom, Maria Fernanda. Que ótimo. Eu vou salvar, então, o vídeo e amanhã eu posto os slides com o estudo de caso. Avisem no grupo que o estudo de caso já vai estar disponível para todo mundo ir se preparando, se organizando. E aí, na semana que vem, o vídeo editado entra na videoaula para vocês de manhã poderem assistir, revisar, tirar dúvidas no Google Sala de Aula ao longo da semana. Não, às vezes não dá para ter uma resposta pronta, né? Mas no horário da aula, com certeza, eu fico sempre mais atenta com o Google Sala de Aula, mas vocês podem me mandar dúvidas. Outra coisa que eu falei também, vocês ainda têm os representantes, tanto a Júlia quanto a saudade dos aglomerados também, Elisângela, tanto a Júlia quanto o Alexandre, né, para fazer perguntas. Então, assim, estão muitas dúvidas, ou se é uma dúvida muito específica, que você está lá escrevendo a coisa, está com muita dúvida, podem mandar para os representantes de vocês, eles me mandam as perguntas, e em seguida, o mais rápido possível, eu tento sanar essas dúvidas para vocês também, tá bom? A gente tem vários vínculos de comunicação, elos de comunicação agora, né? Estou à disposição para vocês, viu? É isso, então, pessoal. Até, Júlia. Alguém tem alguma dúvida? Tudo bem? Tudo certo? Laura, ótimo, boa noite. Beijo, Júlia. Então, eu vou encerrar o nosso encontro, tá? Vou parar a gravação e vou. Que bom, Léo. Tchau, boa noite. Aí, amanhã, da psicologia escolar, vocês me revêm e matam essa saudadinha também, tá bom, pessoal? Ótima semana para todo mundo. Beijão. Eu vou paralisando as coisas aqui, fiquem à vontade para sair. Tchau, Elisângela.